Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Mais uma vez, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Quantos dizem amém? Quantos amam a palavra de Deus? Pega a sua Bíblia e dá um beijinho nela. Você ligou a Bíblia, né? Ou você abriu a Bíblia, ou para os mais tradicionais, abriu o rolo. Não tem problema, pode ser pergaminho, pode ser rolo, a Bíblia, pode ser livro, pode ser ligado, pode ser no celular, não tem problema. O formato não importa, apesar de alguns pastores implicam com isso. Mas eles andam de carro com GPS, eles têm celular, eles têm iWatch, eles atualizaram tudo. Mas quando chega aqui na igreja não pode atualizar. Tem que ficar cantando um hino de 1900 e lá vai pedrada. Tem que ficar usando o livro. Senão Deus não fala. Não, pare com isso, meu irmão. Aqui na aba nós somos atualizados, sim ou não? Um sim, saiu meio assim, né? Eu entendo que alguns têm um pouco mais de peso de tradição. Não tem problema, você mantém as coisas boas da tradição. Aquilo que não serve, você deixa de lado, amém ou não? Amém. Glória a Deus. Quantos aqui já estão tomando Coca-Cola? Que numa época não podia tomar Coca-Cola no Brasil, porque tinha cafeína, eles confundiam com cocaína. E aí proibiram, e eu sou dessa época, apesar de ser jovem. Vocês ficam rindo, mas vocês também têm que se olhar no espelho, para você ver que é assim mesmo, é assim mesmo. E não podia tomar banho com sabonete, tinha que usar chapéu, as irmãs tinham que usar aqueles vestidão de indiano, varrendo o chão. Lembra desse tempo? Gola. Eu, quando criança, a minha camisa tinha que cobrir meu cotovelo, quando criança, e a minha bermuda tinha que cobrir meu joelho. Em casa, eu jogava bola desse jeito. Pecador, jogava bola de gude com a camisa cobrindo o cotovelo. Eu lembro disso. Então, irmãos, assim, algumas coisas nós podemos atualizar. A Bíblia não se atualiza. A Bíblia é perfeita, é plena, é inerrante, é infalível palavra de Deus. Quantos creem nisso? Agora, os nossos costumes a gente pode sim atualizar. Então atualize, meu irmão. Atualize. Você anda de carro, você anda de GPS, você tem um monte de tecnologia. Chega na igreja e quer ficar cantando aqueles hinos lá de quando a igreja foi aberta no Brasil. Pode cantar, mas cante na sua casa, cante para você. Quando você estiver no seu tempo devocional, não tem problema. Mas a igreja precisa caminhar para frente, sim ou não? Diga para quem está ao seu lado, vamos para frente. Não tem como andar para frente olhando para trás. No mês de janeiro eu vou estar falando sobre o fundamento do sobrenatural. Já que o ano de 2026 é o ano do sobrenatural, eu quero começar falando sobre a fé que move montanhas. Interessante que Jesus, ele estava no vilarejo, não era cidade, um vilarejo de Betânia, do lado de fora da cidade de Jerusalém, bem próximo. E ele sai um dia em direção ao templo, e ele de manhã, a Bíblia diz, ele estava com fome, ele viu uma figueira cheia de folhas, ele foi ver se havia fruto nela, porque uma figueira cheia de folhas é sinal de que havia frutos, mesmo não sendo uma época de figos. E ele procurando não encontrou frutos naquela figueira, e a Bíblia diz que ele amaldiçoou aquela figueira, dizendo: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Os discípulos ouviram isso. Ele foi para o templo, fez o que tinha que fazer, voltou no final da tarde,
de novo para Betânia, dormiu, passou a noite. No outro dia, quando eles voltavam para Jerusalém, isso era na última semana de sua vida terrena, os discípulos passaram pelo mesmo trajeto, porque era como se fosse uma rua, e eles passaram diante daquela figueira, e eles tinham visto que a figueira tinha secado, e os discípulos, Pedro falou: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, secou-se, de ontem para hoje. Aí Jesus entra e diz esse versículo: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus estava aqui falando de montanhas, de pedras? É claro que não. Isso aqui na língua portuguesa se chama uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É usar uma ilustração exagerada para comunicar uma verdade. Ah, pastor, mas o pastor pregou e disse que aqui era montanha de pedra e pico Everest. Meu irmão, quantas vezes montanhas foram movidas no ministério de Jesus? Quantas vezes foram movidas montanhas físicas na história da Bíblia? Quantas vezes Deus operou um milagre de mover uma montanha para o outro lado? Nenhuma? Quando você encontrar, você me fala, quando ele moveu uma montanha. Então aqui era uma hipérbole. Jesus disse: olha, se o teu olho te fizer pecar, arranca-o e lança-te para longe de ti. Jesus está aqui defendendo a mutilação dos órgãos humanos? Não, está usando uma ilustração para como tratar com o pecado de forma radical. Aqui também, ele está dizendo: olha, se tiverdes fé. O que Jesus está comunicando aqui é o seguinte: que a fé que opera milagres, ela é capaz de fazer o impossível. Ela é capaz de fazer coisas que não faz sentido, coisas que para o homem é impossível. O que Jesus está comunicando aqui é que para Deus não há impossíveis. Jesus está falando do poder ilimitado da fé. E como é que opera esse tipo de fé, esse tipo de poder? Primeiro, o poder da palavra declarada. Jesus enfatiza a expressão dizer a este monte. Dizer a este monte. Aí você diz: mas você não conversa com monte. É claro que você não conversa com monte. Você também não conversa com o mar nem com o vento. Jesus parou, acalmou o mar e parou o vento. O que a Bíblia está dizendo é que esta fé, ela opera quando a palavra é declarada, quando a palavra é liberada. Jesus está dizendo que a fé que move montanhas não é apenas um sentimento interior ou uma crença silenciosa. A fé que opera milagres, a fé que move montanhas, ela precisa ser verbalizada, ela precisa ser declarada. Você precisa abrir a sua boca e declarar, mesmo que você saiba que é impossível diante dos homens. Nós precisamos alinhar aquilo que nós falamos ao que o nosso coração crê. Nós precisamos parar de dar ênfase ao tamanho do nosso problema e falar ao nosso problema o tamanho do nosso Deus. Amém? Às vezes enfatizamos muito o tamanho da dificuldade que está diante de nós. Às vezes enfatizamos muito o tamanho do problema. Às vezes tomamos muito tempo dizendo o tamanho da dificuldade que está diante de nós e nos esquecemos que Jesus ensina aqui que nós devemos falar ao nosso problema. Nós devemos verbalizar aquilo que Deus pode fazer.
mesmo que diante de nós tenhamos uma impossibilidade, nós precisamos ter a coragem, a ousadia, a fé para declarar em nome de Jesus: esta montanha se moverá. Aí a pergunta é como? Como não é sua parte? Como pertence a Deus? Deus é especialista em realizar coisas impossíveis. A palavra impossível não faz parte do vocabulário divino. A palavra impossível não faz parte do vocabulário divino, pois Lucas diz: para Deus não haverá impossíveis. Quantos glorificam a Deus por isso? Então nós precisamos entender que a fé que move montanhas, ela precisa ser verbalizada, ela precisa ser declarada. Eu pergunto: qual é a montanha que está diante de você? Qual é o problema que você está enfrentando, que você sabe que com suas forças você não é capaz de resolver? Qual é? Qual é esse problema? Qual é essa dificuldade? Um problema no casamento, um problema na família, um problema de imigração, um problema de enfermidade, uma dificuldade financeira? Qual é o problema que está diante de você? Você precisa alinhar a sua boca ao coração que Deus te deu, a fé que está no teu coração. E você não precisa de ver para crer. Você precisa primeiro crer para depois ver. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Quantos dizem amém? Então, primeira coisa, o poder da palavra declarada. Segunda, a batalha contra a dúvida. Jesus identifica no texto que o maior obstáculo para a operação deste poder é não duvidar em seu coração. Diz o texto: se você declarar, mas não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que você disse, assim será. A dúvida aqui que Jesus está falando não é um pensamento passageiro. Não é aquele momento que a gente fala assim: meu Deus do céu, só Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer. Mas eu creio, eu declaro, eu confesso que o poder de Deus opera nessa dificuldade. O que Jesus está falando aqui não é de um pensamento passageiro que todos nós temos. Ah, pastor, o senhor nunca duvida de nada. Duvido sim. Ah, pastor, não deveria. Verdade, não deveria. Mas eu sou limitado, eu sou um ser humano. Jesus não está falando de um pensamento passageiro. Jesus está falando de um coração duvidoso, de uma atitude de espírito que você fala, aí você diz: ah, mas olha, meu Deus, não dá, isso não dá mesmo. Se Deus quisesse fazer, já teria feito. Esse é um coração duvidoso. Não, você está reconhecendo o tamanho da dificuldade, você pela fé está declarando em nome de Jesus, e você alimenta aquilo que você disse com a sua fé, dizendo: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Nós precisamos entender como Deus trabalha. Às vezes nós queremos que Deus trabalhe do nosso jeito de entender, mas Deus tem a sua forma de trabalhar, e nós precisamos da revelação do Espírito para entender como que Deus trabalha em relação à fé. Quando Jesus passou diante da figueira, ele não encontrando fruto, a Bíblia diz que ele liberou uma palavra: nunca, jamais alguém coma fruto de ti. O que aconteceu com a figueira na hora que Jesus falou? Nada. Secou as folhas na hora? Não. A figueira murchou? Não. Ah, pastor, a figueira tremeu para um lado? Não. Ah, pastor, veio um vento assim do nada, assoprou nas folhas e arrancou as folhas? Não. O problema é que a nossa fé está ligada ao que os nossos olhos veem, e esse que é um problema. Nós precisamos saber que Deus trabalha da raiz para a folha. Diga: da raiz para a folha. Diga de novo:
Eu estava só vendo se você ia desistir no meio do caminho. Da raiz para a folha. Significa o quê? Que quando você faz uma declaração de fé, às vezes não acontece nada. Mas se você manter essa declaração com a sua fé, e não permitir que a dúvida entre no seu coração, Deus começará a trabalhar a partir da raiz para a folha, do invisível para o visível, do impossível para o possível, do mundo espiritual para o mundo natural, do céu para a terra. O problema é que quando nós fazemos declarações de fé, e as coisas não acontecem imediatamente, nós desistimos. Se fosse a vontade de Deus, tinha ventado, tinha dado um sinal, tinha dado um terremoto, e nós gostamos muito desse show, desses espetáculos. E o que Jesus está ensinando aqui é que a nossa batalha contra a dúvida deve ser travada na nossa mente, no nosso coração, para não permitirmos que Satanás semeie na nossa mente, no nosso coração, a dúvida, tornando o nosso coração dividido, duvidoso, a nossa mente dividida. A batalha contra a dúvida é crer que Deus age antes de ver o resultado. Ah, pastor, mas eu declarei no ano passado que eu ficaria rico e não fiquei. Duas formas de você interpretar isso. Primeiro, não foi Deus. Segundo, você não trabalhou. Você quer ficar rico sem trabalhar? Só político no Brasil. Desde o Gênesis, a Bíblia diz que nós comeremos o pão do nosso trabalho com o suor do nosso rosto. Quem é que come com o suor do rosto dos outros? Político. Na grande maioria. Tem um ou outro que se salva, mas são minorias. Então por que você não ficou rico? Primeiro, não foi Deus, a sua declaração não foi Deus, não estava alinhado com a vontade de Deus, não era a vontade de Deus naquele tempo. Segundo, você não tomou uma atitude correspondente, você declarou e ficou de braços cruzados. Ei, crente, descruza esses braços em 2026, parte para cima, crente, diga com força, crendo que Deus vai fazer algo na sua vida. Você diz assim: pastor, mas eu declarei e nada aconteceu na primeira semana. E daí? Você tem certeza de que essa sua declaração está alinhada com a vontade de Deus? Você tem certeza que aquilo que você declarou é exatamente o que Deus quer te dar? O que você precisa saber é isso. Deixa eu ilustrar isso aqui. Número 3, a fé se alinha com a vontade de Deus. Você precisa ser simples como uma criança. Olha só, quando vai chegando a época do nosso aniversário, o que as pessoas fazem? Começa a perguntar o tamanho do nosso sapato, o tamanho da nossa blusa, né? Olhar para o nosso pulso para ver o relógio que vai nos dar, né? Medir a cintura assim para saber se é 48 ou 44 ou 36 ou 32 ou 29, aí você está precisando estar desnutrido. Não é assim? As pessoas ficam, sabe? Aí você, quando você vai chegando perto do aniversário, a tua esposa, você gosta disso? Você gosta daquilo? Você não precisa nem ser um cientista da NASA para descobrir que a tua esposa está te perguntando para saber se você gosta, para te dar um presente e vice-versa. Sim ou não? O que acontece quando chega o teu aniversário? Aí tua esposa chega, surprise, você. Mas você já sabia. Por quê? Ela estava dando indícios. Olha, nesse dia eu vou dar uma volta com você. Tem gente que é pego de surpresa até hoje no aniversário. É que você não viveu o suficiente. Quando você é novo, você é pego de surpresa. Depois de 40, ninguém mais te surpreende mais nada. O pessoal, depois do 40, fica chateado quando eu falo essas verdades.
acontece? Você entendeu que a sua família está preparando uma surpresa, sua esposa, seu esposo, seus filhos, alguma coisa, eles vão te dar alguma coisa. Você precisa se relacionar com Deus e ter essa intimidade com Deus para saber aquilo que Deus quer te dar. É assim que você percebe, Deus começa a falar umas coisas, você fala, será que Deus quer me dar isso aqui nesse ano? Eu preciso chegar mais perto dele para entender o que Ele está querendo me dizer. Oh Deus, aleluia, estou aqui orando, Senhor, me revela a tua vontade, me mostra a tua vontade. Aí vem no culto, o pastor dá uma palavra assim, eu estou começando a entender que Deus quer me dar isso, hein? Eu estou falando de legalização, lá, orelha em casa, falei aqui, o pastor chegou na igreja e falou de novo, Deus está querendo me dar isso esse ano, rapaz. Olha só, aí o que você faz? Quando você entende que aquilo que você quer é exatamente aquilo que Deus quer te dar, você precisa fazer uma declaração de fé em cima da vontade de Deus. Quando você alinha a sua vontade à vontade de Deus, é aí que montanhas se movem. A sua declaração de fé, a sua fé, ela precisa estar alinhada, sintonizada com a vontade de Deus. Porque se você pedir a Deus exatamente o que Ele quer te dar, meu irmão, é impossível não acontecer. É preciso entender que esse nível de fé não é força de pensamento, do pensamento, ou pensamento positivo. Não é declaração positiva, não estou falando disso. Estou falando de fé que move montanhas. Eu concluo dizendo a vocês o seguinte: fale aos seus montes. Fale. Pastor, mas não faz sentido. Verdade, não faz sentido. Você falar com uma montanha, não faz sentido você chegar num lugar vazio e declarar que vai ficar cheio. Não faz sentido, crente. Você chegar na sua empresa que está apertada no vermelho, fechou o ano no vermelho, chegar tudo vermelho, você vai dizer, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Este ano vai ser o melhor ano desta empresa. Deus vai prosperar, Deus vai abrir as portas, eu vou prosperar nessa nação. Em nome de Jesus, este ano, essa empresa vai crescer e multiplicar. Aí você olha para o extrato bancário, está lá, menos 585. Menos $1.000 e poucos. Você fala, meu Deus do céu, fechei o ano vermelho e estou fazendo uma declaração dessa. É aí que entra a sua fé. Deus está dizendo que Ele vai te abençoar, que Ele vai te prosperar, que Ele vai abrir as portas para você. O que você precisa fazer? Em cima dessa palavra de Deus, você fazer uma declaração de fé, dizendo, vai acontecer em nome de Jesus. E acorda cedo e vá trabalhar. Diga para quem está do seu lado, get a J-O-B. O que é J-O-B? Job, trabalho. Pastor, mas eu não gosto de trabalhar não. A Bíblia diz que o preguiçoso morrerá pobre. Você é preguiçoso? Não. Então essa palavra não é para você. Sim ou não? Então trate jeito de prosperar. Pastor, mas eu não tenho como. Aí que entra o problema. Mas pastor, mas eu não speak English. Dá para ver. Do jeito que você está falando, não dá para ver. Que se não, you don't speak bolufas English. Mas quem foi que disse que você precisa falar inglês? Pastor, mas se eu não falar, não como. Não come? Põe uma nota de 100 assim, ó, em cima da mesa. Fala para o garçom assim, ó, quero ver se você não come. O meu tio, o tio Dezinho, o Paulo conhece, ele não falava, até o yes, ele falava errado. Ele falava ia. Ele veio do Brasil, desceu em Nova York. E aí, ele tinha que comprar uma passagem para Boston. Eu falei, tio, como é que você falou? Meu filho,
Cheguei lá no guichê, lá naquele trem. Já viu de onde que ele é, né? Aquele trem assim. E eu falei para a mulher, coloquei 5 notas de 100 na mão assim, ó. Falei assim, ó. Boston. Como é que você não fala? $500 da primeira classe, né? One way. Aí a mulher perguntou. Ele não quis nem saber o que ela falou. Ela mandou ida e volta. Ele pagou ida e volta. E ele não ia voltar para Nova York. Ele só ia. Mas ele não entendeu. Eu falei, não entendi. Esse aqui é de volta? É de volta. Larga para lá. Mas que ele veio. Você começa a colocar dificuldades diante das montanhas que estão diante de você. Mas é porque eu não tenho green card. Não, é porque eu não falo inglês. Não é porque eu não sei. Meu irmão, pare com isso. Fale ao seu problema. Diga à montanha que está diante de você: eu vou prosperar, porque é a vontade de Deus que eu prospere. Eu vou sair dessa crise financeira, porque é vontade de Deus que eu saia. Pare de gastar, administre seu dinheiro bem. Pare de comprar coisa além das suas condições, da sua realidade. Viva dentro dos seus limites e a prosperidade de Deus vai chegar na sua vida. Amém ou não? Identifique hoje os seus montes em sua vida. Identifique os obstáculos que estão diante de você. E eu tenho uma boa notícia para você. Esse tipo de fé que move montanhas, qualquer um pode ter. Pastor, até eu? Até você? Até eu? Mas e por que eu não tenho? Porque eu não sei o que Deus quer me dar. Você não sabe o que Deus quer te dar porque você não fala com Ele, você não ora, você não busca Deus. Fale com Deus. Pastor, mas eu não consigo ficar 1 hora de joelho. Quem foi que disse? Que para você entender a vontade de Deus, você tem que passar 1 hora de joelho por dia. Meu irmão, na Bíblia, nem fechar os olhos para orar, está escrito na Bíblia. Quando orares, fechai os olhos. Não tem esse versículo. Você pode orar assim, ó: Jesus, eu preciso desse milagre, eu preciso dessa porta aberta. Você pode orar dirigindo o seu carro. Você pode dizer: Jesus, eu preciso desse milagre, Senhor. Até quando eu ficar dirigindo aqui sem documento, Senhor do céu, eu declaro em nome de Jesus. Passa um policial, passa o Rubens correndo, você vai: Deus abençoe esse servo do Senhor, vai em paz. Ele pode correr, a gente não pode. Não entendo isso. Você precisa crer naquilo que está diante de você. Você tem que parar de ficar esperando: não, o pastor vai pôr a mão na minha cabeça, eu vou receber. Pare com isso, crente. Pare com isso. Pare de viver esse evangelho centralizado em personalidades. Ei, crente, você tem o mesmo poder que eu tenho, qualquer um dos pastores tem. Você foi salvo pelo mesmo sangue. O mesmo Espírito que habita em mim habita em você. A mesma palavra que me santifica, santifica você. Fale aos seus montes. Pastor, vou falar aqui na igreja, todo mundo vai ficar assustado. Não. Então não fale. Você não precisa falar para mostrar nada para ninguém. Fale. Quando você estiver indo para casa, vai falando para os seus montes, vai dando ordens. Aí você não sabe o que Deus quer na sua vida, então descubra. Procure entender: Deus, o que o Senhor tem para mim em 2026? O Senhor quer que eu fique frio na igreja, sem dons, nada, gelado? Ou o Senhor quer me encher do poder? Sabe como é que é fácil descobrir a vontade de Deus? Você acha que Deus quer que você fique frio e indiferente? Claro que não. Deus, eu tenho certeza que o Senhor quer me encher de poder. Então me enche do teu poder. Eu vou abrir meu coração. Eu vou acordar mais cedo. Eu vou parar de ficar checando redes sociais. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou orar. Aí sabe o que acontece? A vontade de Deus, ela vem na sua direção, e você está fazendo a sua parte. Daqui a pouco, encaixa. Daqui a pouco você está falando línguas estranhas no carro. Você diz: ué, o que aconteceu comigo? É a vontade de Deus que se alinhou à sua vontade.
Vamos estar em pé. Ordene a estes montes que se movam em nome de Jesus. E creia no poder daquele que é especialista em impossibilidades. Você sabia que no vocabulário de Deus não tem a palavra impossível? Deus não sabe o que é isso. Deus não conhece limites, impossibilidades. Ele pode fazer. A Bíblia diz que Ele chamou à existência as coisas do nada como se já existissem. E elas vieram a existir como? Pelo poder da palavra. Alguém pergunta, meu Deus do céu, a terra gira a mais de 1000 quilômetros por hora, num eixo imaginário, flutuando. Aí você diz, mas como que flutua um peso desse? Foi a palavra de Deus que disse, fica aí. E ela estará ali sempre. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece, alimenta, sustenta. Então você precisa alinhar aquilo que você crê que Deus vai fazer com aquilo que você está disposto a fazer. Comece a caminhar em direção, começa a declarar declarações de fé. Diga assim, olha, este ano eu não vou mais ser um crente parado, frio, indiferente. Esse ano eu vou me encher do Espírito, porque é a vontade de Deus que eu seja cheio do Espírito. Eu vou parar de ficar assistindo essas séries de 200 e tantos capítulos. Eu vou ler os capítulos da Bíblia. Eu vou pegar logo Isaías, que tem logo 66 capítulos. Eu vou começar logo com Gênesis, tem mais de 50. Eu vou começar de frente. As irmãs, as mulheres estão lendo Provérbios, não é isso, querida? Lê Provérbios. 31 capítulos, 31 dias de janeiro. Provérbio, livro da sabedoria. Vou ler. E eu quero me tornar sábio a cada dia, sábio para tomar decisões. Não. Deus vai me dar sabedoria. É mesmo. Não vai estudar para você ver. Não vai buscar conhecimento para você ver se a sabedoria chega. A Deus falou que vai me usar para pregar. Não estuda. Pregar o quê? Não, Deus me usa. Ele disse que eu vou curar os enfermos. Comece curando dor de cabeça nos outros. Não, quero começar com um paralítico. Não comece assim, crente. Comece orando pelas pessoas que Deus colocar diante de você. Começa usando a sua fé, dizendo, olha, Deus falou que vai me usar com os dons de curar, então eu vou começar a testar. Aí não foi curado, acho que não é vontade de Deus. Como não era vontade de Deus? Você duvidando, como que Deus vai operar? Declare e diga, em nome de Jesus, vai acontecer. Já aconteceu. Eu declaro em nome de Jesus, vai acontecer na minha vida, vai acontecer esse ano. Deus vai fazer, eu creio que Deus vai fazer, é vontade de Deus. Eu declaro em nome de Jesus. As pessoas vão dizer, não, você está pensando muito alto. Meu irmão, você acha que eu estou pensando alto? Não, eu estou crendo num Deus que pode o impossível. Quem tem um impossível, quem tem uma montanha para mover aí, levante a sua mão para o alto. Você que tem uma montanha, eu quero te chamar para você falar a essa montanha. Mas falar baixinho, não precisa ninguém saber, isso é problema seu. Se você quiser falar alto, pode falar alto também. Quero que você diga, olha, essa montanha vai se mover. Esse obstáculo, Deus vai tirar da minha vida. Essa fraqueza, eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. Eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. Eu vou ser cheio do Espírito. Eu vou viver uma vida cristã vitoriosa. Você começa a declarar isso. Começa a declarar, olha, essa fraqueza que tomava conta da minha vida, esse vício que me aprisionava, esse vício está quebrado na minha vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não serei mais escravo desse vício. Eu não ficarei mais preso a esse vício, porque o Senhor é quem me liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu declaro em nome de Jesus que o poder, que a força desse vício se rompe na minha vida. Deus faz uma obra extraordinária na minha vida em 2026. Eu vou caminhar, eu vou trilhar na presença de Deus. Deus fará maravilhas. Deus vai me usar com os dons espirituais. Eu vou curar os enfermos em nome de Jesus.
eu vou pregar o Evangelho e as pessoas vão aceitar Jesus. Eu creio que Deus fará uma mudança na minha vida. Eu vou prosperar em 2026. As portas financeiras se abrirão. Meu Deus, Deus fará coisas maravilhosas na minha vida. Já fez a sua declaração de fé? Eu tenho autoridade de Deus para dizer para você: seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Por mais difícil que seja, por mais impossível que pareça, eu declaro em nome de Jesus Cristo: seja feito conforme a sua fé. Amém? Quando você recebe com amor essa palavra,